Boa noite a todos. Eu sou a Nancy e nós estamos falando aqui no canal do Centro Espírita Paulo Ortiz. Estamos comemorando neste ano um centenário da casa. Antes da nossa conversa, nós vamos pedir o concurso dos espíritos superiores, dos mentores da nossa casa, do nosso centro espírita, para que Jesus possa estar aqui conosco, abençoando a cada um de nós. Muito obrigada. Nós vamos falar hoje sobre perispírito e reencarnação. Vamos falar sobre o processo reencarnatório. Para nossa apresentação, nós vamos usar o livro Perispírito, do autor Zalmino Zimmermann, que fala no capítulo 12 sobre perispírito e reencarnação. Então, vamos falar do processo reencarnatório. A reencarnação, como se sabe, é o processo pelo qual o espírito, organizando um novo corpo, retorna à dimensão física. Então, é o retorno à nova vida no plano material. O perispírito nesse processo é fundamental. No livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, fala nesse livro Missionários da Luz das etapas que seriam comuns aos casos de reencarnação, especialmente as de reencarnação assistidas. Isso a gente pode encontrar nos capítulos 13 e 14 do livro, então, Missionários da Luz. Então, quais seriam as etapas da reencarnação, especialmente assistidas, que são aquelas em que há uma assistência, uma orientação de espíritos especialistas, técnicos do espaço, para que ocorra a reencarnação. Então, quais seriam essas etapas? Primeiro, é o estudo prévio da situação kármica do reencarnante. Segunda etapa seria da mentalização da futura forma fetal. A terceira etapa é da redução do perispírito. Quarta etapa, conexão ao perispírito da mãe. E quinta e última etapa, ligação do perispírito do reencarnante à nova formação. Então, nós vamos falar sobre essas etapas separadamente. Então, vamos falar sobre a primeira etapa do processo reencarnatório, que é o estudo prévio da situação kármica do reencarnante pelos espíritos construtores. Então, nessa oportunidade, são examinados o gráfico referente ao organismo físico que o reencarnante receberá, os mapas cromossômicos que retratam as potencialidades dos genitores suscetíveis de receber os recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, estuda-se o organismo físico, como vai ser o novo corpo físico daquele espírito que irá reencarnar. São feitos os mapas dos cromossomos, dos pais também deste espírito. É também feito um estudo da situação mental do reencarnante, o clima afetivo existente entre os futuros pais, então como que é a relação entre o pai e a mãe, que vão receber esse espírito reencarnante. Também são examinadas as condições genótipas e fenótipas que se podem predispor. Essas condições aí são as condições dos genes, né, do espírito reencarnante. Quais são as condições dele? Né? São as características físicas que podem ser modificadas e não modificadas, né? Que vem através da genética, né? A herança genética. E outros elementos de análise complexa, que dizem respeito ao futuro espiritual do reencarnante. Por exemplo, projetos de perdão e sofrimento, missões e outros tipos de questões espirituais que o espírito reencarnante vai passar na próxima encarnação. Nessa etapa também é feita a designação de um protetor individual ou guia espiritual para acompanhá-lo de perto, principalmente nos 7 primeiros anos de vida.
e inúmeros outros amigos espirituais para auxiliá-lo, dependendo do mérito do reencarnante. Então, além de ser designado um guia espiritual ou um protetor individual para esse espírito reencarnante, também são designados amigos espirituais que também vão auxiliar nesta reencarnação do espírito aí reencarnante. Estabelecidos os planos gerais, inicia-se o trabalho de condicionamento mental do reencarnante. Esse condicionamento mental é para livrar de pensamentos que possam prejudicar o processo de retomada da forma física. E o que é que pode prejudicar? Quais são os fatores que podem prejudicar um programa de renascimento ou um programa reencarnatório? É o antagonismo consciente ou subconsciente dos pais, então, resultante, na maioria das vezes, de reminiscências de outras vidas. Então, pode acontecer dos pais ou um deles não estarem assim, a favor daquela reencarnação, né, por questões do passado, de vidas passadas. Influências obsessivas também podem atrapalhar, podem prejudicar esse processo reencarnatório, e o medo do próprio reencarnante diante do futuro, que pode produzir então um campo energético desagregador que vai prejudicar então a formação do novo corpo. Então, o medo do reencarnante é uma coisa assim, né? É uma certa ansiedade por medo de errar, de não conseguir cumprir com tudo o que ele programou. A etapa 2 é a etapa da mentalização da futura forma fetal, da futura forma do feto desse espírito reencarnante. Preparado espiritualmente, o reencarnante passa a exercitar-se na mentalização da futura forma fetal sob o influxo de comandos superiores, a fim de facilitar o processo de redução perispirítica, que deve se seguir ao mesmo tempo em que se processa a ligação fluídica direta com a futura mãe. Então, ao mesmo tempo que vai ocorrendo uma ligação fluídica direta do espírito reencarnante à futura mãe, esse espírito reencarnante começa uma mentalização para ele, para uma mentalização dessa forma do feto que ele vai assumir, né? Para que possa facilitar a redução do perispírito. Essa redução do perispírito é para que ele possa diminuir o volume e ele possa, então, poder, para que ocorra a própria reencarnação. Vai perdendo os pontos de contato com o veículo que consolidou na dimensão espiritual. Então, ao mesmo tempo que ele está se exercitando mentalmente para que ele possa diminuir o tamanho do seu perispírito, para que ele possa assumir a forma de um feto, ele também vai perdendo os contatos que ele tem com a forma do atual que ele está no plano espiritual. E essa operação é necessária para que o perispírito retome a plasticidade que lhe é característica. Então, uma das características, uma das propriedades do perispírito é que ele tem uma certa plasticidade, e ele pode mudar a forma. Então, ele vai retomando então essa plasticidade para que ele possa se moldar ao novo corpo. A etapa 3 é a etapa da redução do perispírito, executado pelos espíritos construtores. Os espíritos construtores são os técnicos do plano espiritual que trabalham com o processo reencarnatório, o processo de reencarnação dos espíritos. Então, essa etapa trata-se de procedimento dos mais importantes e é apoiado numa das principais propriedades do perispírito, que é a plasticidade, que nós já falamos anteriormente. Varia de caso para caso, de acordo com a evolução do reencarnante. Então, para um espírito altamente desenvolvido, basta sua própria vontade num processo de autoindução para chegar a um determinado estado de redução perispirítica. Então, se o espírito é
já é mais desenvolvido, ele já, com a própria indução dele, a autoindução, ele já consegue reduzir o estado do seu perispírito para que ele possa reencarnar. Para outros, que é para a maioria dos casos, a intervenção dos construtores ou dos mestres espirituais é imprescindível, é fundamental, atuando diretamente sobre o perispírito, a fim de que se reduza, para que ele diminua o seu tamanho. E essa operação de redução ela é mais ou menos prolongada. A etapa 4 do processo reencarnatório é a conexão do reencarnante ao perispírito da mãe. Na alcançada forma infantil, então houve a redução do perispírito, o reencarnante passa a ser conectado ao perispírito da mãe. Então, o perispírito do reencarnante vai se conectar ao perispírito da mãe, enquanto os espíritos responsáveis pelo evento acompanham minuciosamente todos os momentos do complexo processo de fecundação. Já a partir da seleção, entre 200 milhões de espermatozoides em disparada do gameta que chegará ao óvulo. Então, ao mesmo tempo então que o reencarnante, né, o perispírito do reencarnante está sendo conectado ao perispírito da mãe, então esses espíritos responsáveis pelo processo, eles vão acompanhar, vão monitorar o processo da fecundação do óvulo. E nessa etapa o reencarnante ele está quase sempre no estado de inconsciência. Então ele já está perdendo a sua consciência atual, porque ele está se conectando a esse novo corpo físico. Há um sistema de forças entre o óvulo e o espermatozoide eleito para a fecundação. É a influência perispiritual do reencarnante. Então, essa influência do perispírito do reencarnante atuando ali, né, naquele processo, juntamente com as influências, com as influências mentais, né, dos construtores do espaço. A etapa 5 é a última etapa do processo reencarnatório. É quando ocorre a fecundação e a ligação do perispírito do reencarnante à nova formação, ao novo corpo físico. Então, as forças masculina e feminina se fundem. Então, ocorre a fecundação, convertendo-se aos olhos espirituais em um tenuíssimo foco de luz, ou seja, num finíssimo foco de luz, quando ocorre, então, a fecundação do espermatozoide com o óvulo. A forma reduzida renascente se interpenetra com o perispírito materno e é ajustada magneticamente sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, sujeitando-se a uma prolongada aplicação magnética que culmina com a ligação do perispírito do reencarnante à nova formação. Então, esse processo, depois da fecundação, né, então se forma esse foco de luz, que é muito fininho, muito tênue, né? E aí, a partir dali, o espírito reencarnante, ele vai, então, através de aplicações magnéticas, ele vai, então, se ligar a esse corpo, novo corpo. Inicia-se, então, o processo de divisão celular, ao influxo das forças que dele emanam e do automatismo biológico milenar. Aí entra as leis naturais, né? Os primeiros 21 dias de desenvolvimento são críticos. É o tempo para o embrião atingir a sua configuração básica. Durante esse tempo, esses 21 primeiros dias de gestação, o reencarnante normalmente permanece estritamente jungido ou junto à intimidade materna, a intimidade da sua mãe. Graças à função organizadora do perispírito, o processo orienta-se para a construção de um equipamento físico, do corpo físico, que não só reflete a realidade psíquica do reencarnante, com todos os equilíbrios ou disfunções que lhe caracterizam o estado espiritual, como lhe serve de instrumento, o melhor possível, para que consiga melhor harmonizar-se com o bem e a vida.
Então, o perispírito tem essa função de moldar um novo corpo para o espírito reencarnante. E esse novo corpo vai vir com as condições para que ele possa evoluir intelectualmente e moralmente. Processo reencarnatório, com a participação consciente do interessado, do espírito reencarnante, refere-se aos casos dos reencarnantes que já alcançaram uma melhor compreensão da realidade espiritual. E isso não é comum. Então, são mais raros os casos em que o próprio espírito reencarnante ajuda, auxilia, participa de uma forma consciente nesse processo de uma nova reencarnação. A maioria dos que retornam à existência corporal através da reencarnação na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas formas redentoras, e quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo materno de carne como crianças adormecidas. Então, na maioria das vezes, são os benfeitores espirituais que vão que vão realizar esse processo reencarnatório. E aquele espírito ele fica praticamente inconsciente, é levado como se fosse uma criança adormecida, uma criança dormindo, que ela é levada lá até a sua mãe, né? Então, o trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam que os ajudam do plano espiritual, né? Então, quando o espírito não tem um certo desenvolvimento, então ele não vai participar de uma forma consciente desse processo reencarnatório. E isso aí a gente pode ver, então, no livro Missionários da Luz, que é do espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier, né? Então tá aí a página aí. Então, assim a gente termina aqui essa nossa palestra, né, sobre perispírito e reencarnação, sobre o processo reencarnatório, né? É mais assim uma introdução ao assunto. O ideal é que cada um busque estudar para compreender melhor esse processo. Então, a partir de agora, nós vamos fazer as vibrações para poder ir à prece final, né? Para encerrarmos. Então, peço a vocês que nos acompanhem. A partir deste momento, vamos então com os nossos pensamentos em Deus, o nosso Criador, em Jesus, o nosso Mestre. Vamos pedindo neste momento a ajuda de todos eles, as bênçãos do alto, a ajuda da equipe de espíritos socorristas do Centro Espírita Paulo Ortiz, dos mentores da casa, para que possam levar paz, tranquilidade, esperança, muita saúde, saúde física, saúde mental, espiritual, a todos aqueles que estão em tratamento no Centro Espírita Paulo Ortiz, para todos aqueles que estão nos acompanhando nesta palestra, nessa exposição, a todos aqueles que frequentam ou frequentavam a casa, né? Durante a época que estávamos indo presencialmente ao centro. Pedimos paz para o mundo, paz para o planeta Terra, que essa pandemia possa terminar logo, que a gente possa retornar às nossas atividades anteriores, com mais consciência, fazendo o bem para o nosso próximo, que a gente possa passar por esses períodos de dificuldade com sabedoria, com resignação, com muita paciência. E a gente então aproveita para agradecer a espiritualidade por tudo então que temos recebido, pela oportunidade de reencarnar, de mais essa encarnação que cada um aqui está passando,
que a gente possa aproveitar ao máximo para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, moral e intelectual. Passamos então agora a agradecer a espiritualidade maior por mais essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos, que possamos com isso ter mais consciência de tão complicado, de tão especial é o processo reencarnatório, de tão sério que é esse processo, que a gente possa aproveitar bastante essa encarnação, que a gente possa fazer o bem hoje e sempre. Que a espiritualidade maior possa estar conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. E assim a gente encerra as atividades dessa noite, agradecendo a todos por estarem aqui até o final e muita paz a todos. Obrigada!